o nosso compromisso. Eu devo ficar com um pouco de lag aí, eu não sei, mas aí, enfim, eu vou administrando aqui, a gente vai Tá tentando bom. ver o que faz. Mas tá tudo ok, o OBS tá legal. Não, eu pensei que fosse tomar mais da minha CPU, não tá tomando tanto, Não, só. tá levinho, hoje em dia tá levinho. É, é. Aí eu vou começar a transmitir lá e aí a gente desenrola, beleza? Ok. Beleza. Beleza. Tranquilo, então, vamos fazer esse experimento hoje aí, ver que frutas ele traz. Então, a partir de agora, eu já estou transmitindo. Se vocês entrarem no Instagram, já vão ver vocês lá mesmo. Deixa eu ver. Vou ficar Deixa eu dar uma monitorando olhada aqui. aqui. Eu vou ficar monitorando aqui, porque de repente, se alguém falar alguma coisa, aí eu tento transmitir, vou fazer esse. Você entrou. Olha que Pronto. legal, que bonito que tá. Botei lá o. No dia 31 entrou água dentro de casa. Eu sempre vou estar Ah, vivendo com essa parada de Deixa eu ver enxurrada, como de é que tá encosta de aqui. morro, o alerta ligado sempre, sabe? Sim. Não quero isso. tava ouvindo histórias do Robson ali. É, É. pois é. Bom, então a gente começa Robson do agora. passado, né? Ouvindo o Robson É, do passado de novo. É. é o efeito borboleta. Bom, boa noite. A gente Boa tá noite, fazendo um Marcelo. teste aqui, streamando pro Instagram, a resenha do Rasos. A gente vai falar um pouco aqui sobre o que que a gente achou, né? Combinamos de ouvir, combinamos de falar um pouco a respeito disso. Eu vou dispensar apresentações. A gente deve ficar um pouco mais comportado agora, porque tá ao vivo, ou não, né? Eu Mas não sei. Vamos ver, né? vamos ver, vamos tentar. Eu vou tentar não ser breve, né? A gente não está com pressa para fazer essa resenha. E, enfim, queria saber de vocês as primeiras impressões. Robson, ele tem, inclusive, a curadoria artística do CD todo, que ele vai passar para a gente aqui, por ser artista e Arte tudo por mais. arte, 18 faixas. É, Não, é, arte por arte eu não me preparei, pera, calma. Mas dá de a gente soltar umas pinceladas sobre. mas, porra, trocaralho do cadilho. Maravilha. Massa, show de bola. Bom, então é isso. Primeiras impressões, eu queria ouvir vocês, né? Eu vou tentar ficar por último aqui, não vou colocar ordem. Depois eu queria falar algumas coisas sobre o conceito. Eu pensei até em fazer um parenta sobre, porque eu estudei um monte de coisa aqui. Tem muita coisa interessante desse álbum, mas queria ouvir vocês aí, as primeiras impressões, o que vocês acharam de maneira geral, conceito, esse tipo de coisa. Quem quiser trazer alguma coisa, né? Robson, se você quiser começar. Eu posso começar. A gente vai fazer faixa por Faixa a faixa, faixa. como a gente fez o que já está gravado, que logo logo o pessoal vai saber, né? Sim, faixa a faixa. A gente vai bater ele faixa a faixa. Beleza. Oi, gente, tudo bom? Lustra Black aqui, o Robson. É, Obrigado, Diego, por proporcionar mais um encontro nosso dos meus amigos, na Eu que tranquilidade de agradeço. casa, na segurança de casa, Ninguém né? preocupado em voltar para casa. Numa sexta-feira, vamos lá, vamos falar sobre esse disco que para mim me pegou fundo, né? É o melhor disco para treinar com raiva que existe. Cara, a capa, todo o conceito artístico dessas capas, né, desse disco do Baco foi feito pelo Brandon Reis. É um artista, se eu não me engano, ele é de São Paulo, cara, e ele é extremamente contemporâneo, extremamente autoral, assim. E a gente vai trocar sobre essa capa. Eu queria saber também a perspectiva de vocês quando olham para essa capa, porque quando, por exemplo, a minha experiência assim, que quando eu boto para ouvir e eu tô no carro e que tá ali aquela capa ali, esse negrão da lua, esse negrão da Sim. noite, me olhando com esses olhos de estrelas, né? É, Me bate muito eu acho que de artista para artista, eu acho que o Brandon ouviu muito esse álbum para desenvolver essas artes. Não, não é possível, cara, porque tem várias vezes assim, principalmente nos interlúdios, né, e em algumas frases que são mais faladas durante o, Uhum. o disco, parece que esse cara falando assim, sabe? Ele tem Sim. essa imponência.
além de trazer um pouquinho desse novo Baco, né? Que é o Baco Bodybuilding. Esse Baco Bodybuilding, né? Que, como diz aquela faixa lá, eu me acho pra caralho, né? Sim. E só que o que me pega, cara, nessa arte assim de cara, é o olhar, sabe? O olhar, o fenotipo, assim, toda essa questão e essa parada do brilho da noite. Uhum. Ele tá no brilho da noite, cara. É aquele brilho da madrugada mesmo. Então, e é legal que em cada faixa ele vai se desdobrando. Como o Brandon é um cara extremamente autoral, cara, ele criou um universo inteiro, sabe? Então, tipo, são os personagens que se conversam e ele fez um Caravaggio lá que é muito, muito fera com a cabeça decapitada em dourado. Enfim, gente, se eu ficar falando muito sobre a arte do Brendo, a gente vai chover no molhado, porque todo mundo é consenso que isso aqui é maravilhoso, né? E o Uhum. que dá de trazer mais para mim é a autoralidade, sabe? Ele é muito autoral e isso para mim é muito, muito louco, muito, muito cativante. Se algum dia o Brandon ouvir isso, um beijo para ti e parabéns. Da Justo. hora. Quero falar na sequência. Ouvindo, porque a gente já tinha discutido antes, tal, e como esse álbum chegou nas pessoas. Como o álbum é uma obra de arte completa, ele chega em pessoas diferentes. O legal é que as pessoas entenderam esse álbum como uma terapia mesmo, né? Um álbum terapêutico. Aí tem pessoas que usam ele para relaxar, tem pessoas que usam ele para chorar. Tem bastante coisa do pai do Baco ali, né? Eu tenho raiva da Uhum. morte, o pai dele morreu, ele Nossa, tem, nossa, né? nossa. Tem umas coisas pesadas assim nesse sentido. Será que você tem orgulho de mim? Então ele coloca também esse confronto aí com o espiritual em vários momentos. Tem um interlúdio que é Pai Nosso que estás no céu. Tem algumas coisas, né? é, que ele vai misturando de religiões, etc. Eu gostei bastante desse lance da terapia. É um álbum que eu acho que ele conseguiu também mesclar ah, e eventualmente equilibrar em uma faixa ou outra a questão de harmonia e de melodia, né? O pop tem geralmente mais ritmo, né? Coloca mais frequência ali na questão do ritmo. Ele colocou bastante harmonia e melodia também, né? Ele colocou, então, é um álbum bem musical de fato. Você não vê só batida, bumbo, caixa, ou trap, ou algo do gênero. Você vê Uhum. coisas bastante ecléticas. Eu acho que tem uma questão comercial bem forte também, né? Enquanto o álbum anterior que comentamos tinha faixas longas, né? 5 minutos. Nesse você já tem faixas de 2 minutos, né? Para essa geração TikTok, e ao mesmo tempo você tem faixas. Minha geração TikTok, tá? Não tô falando mal da gente, não. Calma, Que calma, bom, que bom, que bom calma. que tu melhorou. Minha geração TikTok. E ao mesmo tempo tem faixas longas também para a geração do pessoal aí, né? Geração X aí. Tem, então tem, acho que ele foi tentando mesclar aí essas questões também, não só o Baco Bodybuilder, como o Baco Jiu-Jiteiro também, né? Então tem bastante coisa É, sobre guerra, sobre porrada, sobre gladiador de areia. é, enfrentamento, né? Tem bastante literatura, tem bastante. É um álbum bem culto, né? Que ele coloca várias referências, ele coloca também essa referência do Caravaggio aí, né? Então, o Caravaggio, a principal referência aí do Caravaggio é o Davi segurando a cabeça do Golias, né? E dentro Uhum. da espada que o Davi tá, depois de decepar, tá lá, né? A humildade supera o orgulho ou mata o orgulho, né? É, Então, esse versículo rasos. é, que é a principal frase aí dele, então ele extrai também, o Humanidade Caravaggio destrói o orgulho. acho que é isso, né? E Isso. Uhum. aí é um artista que pinta, o Caravaggio é um artista que pinta já pessoas, como é que eu posso dizer? Pessoas marginalizadas, né? Pessoas precarizadas, então ele já tem essa questão também, então é um Show. álbum O super simbólico. Caravaggio, cara, além de ele retratar a realidade daquele espaço e tempo que ele vivia, da maneira mais crua, né? Ele trabalha com a dramaturgia da ótica, assim, sabe, da arte que a gente vê. E é a mesma Uhum. coisa que o Baco faz até quando ele traz esses interlúdios,
narrados, sabe? Uhum. Ele retrata ali, ele leva a gente para a cadeira da terapia, né? Tratando com coisas, e eu acho que é muito massa também que ele teve uma hora ali que não era só um personagem masculino na terapia, né? Também teve uma personagem feminina, né? Na terapia. E o Caravaggio, quando a gente olha essas artes do Caravaggio, o que a gente pega mais? O drama da luz e sombra. Aham. E tá tudo a ver nesse álbum dele. O drama entre a luz e a sombra, Sim. saca? Então, tipo, parece que esse cara, esse ET, que hoje eu vou chamar o Baco de ET, ele sentou e ele fez o que o Diego faz no Parentalidade, sabe? No Parenta. Quando ele leva a gente para aquele ambiente, ele Isso. disseca tudo, cria o sonoro para a gente entender o que está se passando naquele espaço e tempo que ele está tentando narrar, e tudo se conecta, cara. Pô, eu achei muito da hora tu trazer isso aí do Caravaggio, Lucas. Muito da hora mesmo. Legal. Uhum. Massa. Era Não, para começar muita isso mesmo. coisa, né? Faço a fala É aí. muita coisa, foi mal. Cara, deixa Vou eu pegar um interromper. embalo aqui, E, falar, só dar um complemento da minha visão. Eu não tinha, talvez eu não tinha tido muito contato com a arte do Brandon, né? Mas, cara, Uhum. assim, foi sensacional ver esse brilho da noite, sabe? Tipo, sim, porra, isso Sim. é, cara, não só na capa, né, mas em todas as artes do o decorrer do estilo disco. dele, é. Eu não tenho muito costume, né, de ouvir no YouTube, de ver no YouTube, né? Eu sempre tô no Uhum. dia a dia ali com o Spotify já engatilhado, então é tudo no Spotify. Mas esse eu peguei pra ver no YouTube e eu falei, cara, sensacional. Eu não tinha tido contato, mas é algo que assim, a gente bate o olho ainda mais, não sei se só por isso, né, por ser preto retinto também, bato o olho assim e falo, caramba, mano, me vejo muito, sabe, na arte do Uhum. cara, mano. É sensacional. Mas é isso aí mesmo, porque, pô, tu, uma corrida à noite, qualquer coisa que acontece à noite, tu fica um pouco suado e tal. É isso, cara, tá ligado? E É aí aquela as imagem. estrelas refletem no teu corpo. Bonito Olha, olha, demais, cara. olha onde é que a Nossa, gente pode ir. Você tá doido. esse é só o Nossa. começo, hein? Não, maravilha. Cara, eu queria falar um pouquinho também de Eu falei, né? Que eu tava me segurando aqui para não fazer um parenta desse disco, porque eu quis realmente ir a fundo nele, né? Em algumas questões que são muito bacanas. É, mas falando um pouco da história, né? Conceituar um pouco de as coisas que eu inferi, né? Então, eu julguei que tivessem acontecido para a composição desse álbum, né? O Lucas falou aí que ele flertava muito com a marginalidade mesmo, né? É, pintava um monte de coisa que para a época não era benquista, né? Era mendigo, prostituta, criança de rua, eram umas figuras bem marginalizadas. E eu acho que isso já vai trazendo para a atmosfera que ele começa a querer criar, né? esse Tem muita coisa falando sobre essa arte, né? Até botei na live essa arte dele, né? Davi decapitando Golias e a espada apontando pro próprio ventre, né? É, Uhum, há elucubrações de que é uma é uma parada que ele fez para expurgar um caso romântico que tenha tido, em que ele retratou um mancebo que ele tinha e, enfim, era ele, o mancebo matando ele, as coisas se materializando ali, né? É interessante como ele retrata isso, como isso vai dar o tom do disco em si. Mas nem essa obra que me conectou tanto, porque a obra que lançou Caravaggio para fazer com que ele se tornasse um pintor profissional que vendesse arte é O Pequeno Baco Doente. É uma obra que ele pintou, que retrata a natureza morta uma figura moribunda mesmo, né? Que também disse que é que ele fez mais ou menos um autorretrato, mostrando ali uma figura decrépita, doente mesmo, né? E aí, para mim, é onde tem essa conexão, meio que amarra, assim.
né? É o que a gente estava falando assim, queria sentar com o Baco e falar assim, pô, beleza, essas ideias saíram de onde? Mas fui tentando captar algumas mensagens dentro disso tudo e como isso vai se conectando, né? É, essa obra que lança ele no mercado como pintor e sempre essa coisa dele retratando figuras marginalizadas, que isso aí é muito interessante. Uma parada que me pegou também, né? Eu até coloquei ela no nosso chat ali, Foi, eu pessoal ver. vi. Uma coisa que me pegou também é essa expressão da arte dele, né? A gente estava falando até agora, não tem como falar, ele é referência de fato nessa questão da luz, né? Parece que a obra sai de dentro da luz e não o contrário, não vem a luz preenchendo. E isso aí eu acho foda, assim, as minhas elucubrações e inferências a respeito do disco, né? E como a gente também veio compartilhar impressões, eu acho que cabe a gente aqui viajar também, né? Que a imagem foi criada é, a partir da luz, né? É sempre um quarto escuro e um feixe de luz no qual a obra ela vai se desenvolver. E aí eu gosto de fazer esse paralelo, eu fiz bastante, né? Qual é a obra? Se é o quadro de Caravaggio ou se é o disco, né? Não é um disco perfeito, mas acho muito interessante como ele usa o contraponto das trevas para pintar o personagem em si, nem a luz, mas assim, vem emergindo tudo de dentro do escuro. E isso é muito bacana, assim, é sempre isso. A luz faz a arte parecer no meio do escuro, mas o ambiente no qual ela tá é um ambiente escuro sempre, né? Então, aquela coisa emergente que que vai. E aí isso leva para outro lugar do próprio personalidade do Caravaggio, que era tido como um cara brigão, né? Ele era marginal real, assim, era Uhum. porradeiro, foi foragido, caralho, é quatro. Então, tipo, tem muito disso, muita coisa que no disco o eu lírico ele vai se assemelhando nessas questões mais subjetivas, né? Que eu acho muito importante. O Narciso, né? O Narciso, aquela Isso, obra Narciso dele, isso, sim, sim, que sim. eu me acho Então, pra caralho, né? Que da é, letra do Baco. Então, tipo, tá tudo ali. Eu acho que é legal que é um embasamento artístico muito bom dentro de coisas que estavam ali, né? Dentro disso tudo. E a última coisa que eu queria falar, assim, como uma introdução para o que a gente vai falar, que é melhor, para a introdução para as coisas que eu vou trazer, na real, não para o que a gente vai falar. É, eu gosto muito desse disco, porque ele, tirando alguns momentos que para mim são desnecessários, ele é um disco muito tocável. Eu gosto de disco tocável, que no sentido, dá para você tocar com uma banda, tá ligado? Tem um instrumental muito, muito orgânico, é o que eu quero dizer. Tipo, tem um piano muito bonito, que ele às vezes dá umas semitonadas muito foda. E você percebe Uhum. que são músicos tocando, não é música Isso. eletrônica, digamos assim. E eu gosto muito dessa musicalidade dele, uma coisa muito mais orgânica. E aí, enfim, eu vou discorrer mais coisas a respeito das faixas aqui, mas o que eu queria muito era trazer essa conexão dele com o pintor a partir. Eu vou me ater ao eu lírico até para não fazer inferências a respeito do Baco, mas do eu lírico do disco. E, tipo, as coisas que ele vai, de briga, de vida, de o claro saindo do escuro, o escuro que monta a imagem, o claro escapa do escuro, isso tudo ele vai falando, exceto algumas faixas que são muito, Mainstream. muito desnecessárias, assim, ele vai falando. Então, mais pra frente a gente conversa aí, foi mal tomar um tempão. Não, Que cara, isso? mas tu não tomasse tempão, tu complementou de uma maneira muito foda. Sensacional. Assim, eu fico muito abismado como a gente consegue sim desdobrar um álbum inteiro pensando na referência que foi artística para esse álbum, sabe? Sim, E isso é meio que aquela engenharia reversa, né? sim. A gente pega o produto pronto e a gente vai começar a desmontá-lo para ver de onde é que surgiu cada coisa. E ouvir tu falar, trazer também, tu é muito sagaz, cara, trazer essas referências das pinturas do Caravaggio fez um boom na minha cabeça, cara, porque eu tô aqui, Vai até eu tô 3 da aqui, manhã hoje. eu tô olhando aqui, cara. Tem muita coisa inspirada em Caravaggio nessas letras, Sim, cara.
Sim, sim, Tem muita. sim, Gladiador de Areia, eu já tô vendo pô, umas três sim, artes aqui que se pega. Enfim, vamos tocando. Acho que eu queria ouvir um pouco o Alisson sobre o isso. Alisson é. Não sei Salve, se a gente tinha salve. cortado o Wesley também, né? O Wesley ia falar também, antes É, de Não, desculpa não, encerrar. aí. não. Não, Tô tranquilo. Até aqui eu tô salve, tranquilo. salve. Boa noite a todos aí. Pessoal que está aí nos assistindo, nos vendo pelo Instagram, aqueles que estão nos ouvindo aí posteriormente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Caras, eu escrevi 33 páginas para falar desse disco, cara. Eu acho que eu não vou Eita, conseguir falar uma Eita, aí que página é do que eu bom, é isso que eu escrevi. gosto. eita. Cara, eu tentei de todas as formas tentar compreender a cabeça do Baco nesse disco. É difícil, porque quando você também faz terapia, é complexo, né? Você sente um pouco na pele toda essa questão. E como a primeira faixa ali já é um tape, né, de uma sessão de terapia, já te coloca num divã de cara. Você entra dentro do divã do consultório, deita e se desnuda totalmente, né? E é ali que eu fiz algumas paradas ali. Eu falei, cara, de onde que o Baco tirou essas paradas aqui, essas referências? Caravaggio no segundo, ali na quarta música. Depois tem uma música dançante que você não entende muito bem, mas depois que eu fui passar a compreender que aquilo é uma conexão, porque você tá você tá ali, de repente opa, tô aqui de novo no topo, tá, as coisas tá assim, tal, tal, um negão e negrito, de repente você tá lá embaixo de novo, como se fosse um carrossel. Ele não colocou aquela faixa de propósito ali. Ele colocou totalmente assim, para conectar, fazer essa síntese que a vida é essa montanha-russa mesmo. Você está na diversão, você está cercado de pessoas, de mulheres, de homens, de todo mundo, e de repente você está na força sozinho e se achando forte e responsável por todos aqueles que estavam ali com você antes. Nas próximas faixas ele vai falar sobre isso, lá na frente. Então eu fiquei muito intrigado com isso, né? Aí eu fui pesquisar, procurar, e aí ele fala sobre rasos, né? Que na questão que da da gravura ali, né? Da pintura de Davi com a cabeça de Golias. E na espada, né? Quase ninguém percebe, mas na espada tem uma inscrição escrito Rasus, né? Na imagem original, que é uma abreviatura em latim para a humildade mata o orgulho. Então é uma coisa muito conectada, né? A humildade mata o orgulho, por isso que vai falar o colar de Gandhi, né? A questão da humildade ali. Mas assim, a primeira faixa, que é o interlúdio ali, já é para mim o pontapé do que vai ser daqui para frente. Começa bem, vai bem, lógico que tem algumas questões musicais ali, mas não é meu meandro, eu não sou músico, então não vou discutir isso aqui. Eu não sou produtor musical, não sou nada disso. Mas ficou muito bom e assim, todo o tempo você encarando o seu eu, né? Encarando você mesmo na frente do espelho, se desnudando. E, igual ele fala, né? Eu tive que estudar a arte da guerra, eu tive que estudar, eu tive que mostrar para o mundo que eu sou o melhor, né? Eu tenho que provar o tempo todo que eu sou melhor. E quando eu consigo ser melhor, eu não consigo olhar para mim mesmo. E é isso que está nesse disco aqui. Você consegue fazer a armadura para se proteger de tudo que está ao externo, mas dentro de você mesmo você não consegue se autoproteger. Bora. Cê Vai ter que é fazer, louco. hein, Diego? Cê Tá é no mudo, Diego, louco, você. cê é louco, cachoeira. A Vai ter que gente, a fazer gente, o 40 desse disco aí, viu? a gente vai ter que, porque a gente tem uns caras aqui que é bolado. O Alisson, ele tava desde que a gente iniciou, ele só tava assim, ó. De repente, Você tá tá no mudo ainda, mudo, meu. Diego. Tá no mudo ainda, meu irmão. O Alisson tava só camperando aqui, tava só esperando. Tava. Não, massa, beleza. Então vamos começar, bater faixa a faixa. Eu vou me dar o direito aqui E o de falar, Wesley? eu vou ser breve.
Wesley, Não, não ia falar não. ele já tinha falado já. Já tinha Mas se falado. tiver, me interrompam, por favor, Não, tá? eu quero ir nas faixas. Faixa a faixa É, É, massa, show. Aí me interrompam, tá? Eu não vou tecer muitos comentários a respeito das faixas. O que eu queria mais é falar do conceito do álbum. Por isso que eu sempre bato lá no grupo e falo assim, eu gosto de álbum conceitual, porque eu gosto dessa de desmiuçar, né? destrinchar, desmiuçar e de ir lá pesquisar. Eu gosto de pesquisar Legal. mais do que o resultado. Eu gosto da pesquisa, né? Então, enfim. Então, para mim, ele foi. É óbvio que mais à frente eu vou apontar os defeitos, mas eu anotei coisas a respeito das faixas, então a gente vai bater faixa a faixa. Primeiro, Galo de Briga, cara. Eu só escrevi uma parada, que foi exatamente o que o Alisson falou. Galo de Briga, a primeira faixa, ela só tem uma função para mim. Ela te traz pro disco, tá ligado? texto, né? Ela te traz pro disco. Assim, ó, o que tu estiver fazendo aí. Tanto que eu acho foda que não começa com uma música. Então tu vai ter que parar pra prestar atenção, tá ligado? E eu acho que esse é o gancho, esse é o gatilho. Esse é o anzol que te pesca. Ó. Estou te trazendo pro disco. Agora já foi. Por mais que eu tenha problemas com algumas faixas que vêm adiante que fazem o serviço contrário, mas essa daí ela te traz pro disco. Então tu vai entrar na prosa. Então eu É, só anotei isso. Galo de Briga te traz pro disco. E quem quiser falar, fica à vontade. eu não, a minha forma de avaliar, de analisar e de estudar, vamos dizer assim, se é que eu posso chamar de estudo, é o que eu sinto do que eu sei da vida do artista e do que ele traz historicamente, tá ligado? E Uhum. quando eu olho para essa faixa aqui, é, assim, além de te trazer para o disco, ele faz um resumo para quem, por exemplo, se uma pessoa nunca escutou o primeiro álbum do Boa. Baco, ele vai entender nessa faixa aqui do que o Baco vai falar. Sim, Uhum. Entendeu? E aí, se um dia ela se tiver curiosidade para ver, porque tem muita gente que eu conheço hoje em dia que gosta do Baco, mas assim, passou a gostar do Baco depois de Sons Românticos pra cá, entendeu? sim. É o Uhum. Não, Baco do não, quantas vezes você já foi amado. É. agora E fetiche, né? o Baco de antes tem muita gente que nem conhece as É, músicas, não entendeu? pode E crer. aí, pra mim, quando eu ouvi essa música, eu falei, mano, esse interlúdio, eu falei, ele vai abrir a caixa, assim, ele vai trazer muita coisa, cara. Pandoras vai ser Você aberta, entendeu? né? Eu já senti, assim, porque, pô, e aí, né, fazendo referência que você falou em relação à menção, né, de humildade, ele fala que, assim, depois que esses dias passaram, agora que esses dias passaram, que ele era um aniquilador, ele fala, eu não sou ninguém. E eu lembro, olha que, e assim, ouvindo esse som, cara, escutando o álbum, mas não na intenção de estudar para trazer para cá, mas de sentir mesmo. Eu lembro que uma vez a gente conversava aqui em um resenha, a gente falava de masculinidade. E a gente estava falando sobre muita coisa que a gente achava que deveria tirar, né? E eu Uhum, lembro que eu comentei assim, falei, cara, só que assim, a gente tem que pensar que a autoestima de um homem negro, por mais que a gente fale que tenha seus pontos negativos, né, em relação o que às vezes é valorizado, a gente tem que entender que, assim, a galera que troca ideias sobre desconstruir uma masculinidade, construir uma outra que não sirva somente de ego, é desconstruir construindo algo no lugar. uhum, Porque senão a gente deixa um vazio para essa molecada e se entender enquanto um menino negro e o que que ele é sim, agora. Como que ele se comporta agora, né? E aí, quando ele fala assim, agora que esses dias passaram, eu estou vazio, me remeteu logo a esse rolê, tá ligado? Tipo assim, cara, E agora? Né? beleza, eu entendi que isso aqui era um efeito negativo. Mas e agora? Eu coloco o que no lugar? exatamente. Tá ligado? Que homem preto que eu quero ser agora? Quando eu descubro tudo o que forjou a minha masculinidade até aqui e que assim muita coisa são estereótipos, né? Tipo, eu não Uhum. quero valorizar isso, mas beleza, e agora? Eu valorizo o quê no lugar?
Então, para mim, esse interlúdio aqui, ele, além de trazer o que ele, de falar o que ele vai, o que o disco vai trazer, eu acho que eu não acredito que alguém escreva uma, principalmente caras assim como o Baco, eu não acredito que ele escreva isso pensando no stream, pensando em números somente, assim, ele está trazendo, Uhum. eu acho que eu sempre vi isso nele, né? Ele sempre se colocou muito para fora, embora muitas pessoas escolheram escutar uma faixa, uma frase, uma coisa, mas ele sempre se expôs muito, né? Desde o primeiro Sim. disco. Então, isso aqui Muito. para mim traz um resumo aí. Excelente. É sem tirar a questão, cara, assim embaixo do que vocês falaram, tanto o Diego sendo breve falando que te põe no disco, mas uma coisa que me pega aí é a musicalidade. Porque a gente tá naquele ambiente, o legal é que ele coloca um efeito de fita cassete, né? Então, tipo, Uhum. tac, 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 e fica aquele chiadinho de fita cassete, aí o diálogo acontecendo, e quando entra Gladiadores de Areia, ela entra de uma maneira assim, ó, tipo, num punch, muito. Sim, Cara, que não tem como tu. É. sim, Eu, Gladiador, sim. eu sabe? tô gostando muito dessa versão do Robson, cara. O Robson Maromba. Tô gostando muito, cara. Nessa hora ele. Nessa hora Não ele tem como. bota mais três Eu vou anilhas. lá! Bota mais Ô, eu três anilhas volto, ali. eu Cheio volto, de cara. ódio, né? Pode botar que Cheio agora de eu vou Eu ódio fazer. volto pra direcionado é ouvir. muito bom. Bota mais três anilhas. Pode agora eu vou fazer supino com Pô, 10. Pode botar. É, cara. Vamos. ele Vamos, espera a Vamos. música entrar, ele espera a vamos música Eu mostrar. entrar volto. pra ver. Eu volto, Agora eu cara. vou Pô, fazer supino remada, com 10 remada quilos baixa de aqui, ó. cada lado nessa porra. Muito bom. Mas musicalmente falando, cara, isso aí é um gatilho. Sim, O Diego sabe muito sobre isso. É uma narrativa, cara. Então, sim, por isso que eu tô achando que esse álbum, ele é extremamente. Pô, ele tá me pegando, me pega num lugar que pô, uma conta. Ele tá contando uma história, cara, como os sim, ancestrais, sim, sim. entende? E ele tá trazendo todo esse sentimento em tudo, cara. Pô, a gente ficou quase uma hora falando só sobre referências de capa e referência de onde ele tirou. E quando a Uhum, gente entra na letra e na musicalidade, olha esse boom que dá, esse sim, complemento que dá. Mas sim. realmente, Wesley, aquele. É Sim. foda. E só para encerrar, para a gente poder passar, cara, eu falei, né, que ele tem aquela frase que ele fala, né, eu tô trabalhando na arte da humildade, e aí ele pergunta pro doutor, né, você acredita em mim? E aí o doutor diz, interessante, né, o terapeuta diz, interessante, mas você, no tom que ele usa, você percebe que é um tom meio que tipo assim, será que é mesmo? E aí, fazendo ainda, completando a minha construção da minha leitura sobre isso, é isso, entendeu? Tipo assim, agora beleza. Agora eu tô É, aqui trabalhando numa outra masculinidade. Você acredita sim. em mim? Aí Não, todo é mundo. isso. Você Sim, tu falou uma entende? frase. Sim, ele fala interessante, mas lá na frente ele vai desmontar isso tudo, né? É tipo, ele vai falar assim, aí não, a gente vai comentar, mas tipo assim, Sim. interessante, humildão você. Não, aí o terapeuta ainda pergunta, encerra a faixa perguntando: você sabe de onde, como nasceram os gladiadores? Sim, Tipo, assim, cara, será que você sabe do que você tá falando mesmo? Você tá, cara, pode crer, pode crer, pode esse crer. interlúdio aí. Porra, massa, massa. Pra mim casa muita coisa. Alisson, por O favor. Alisson tem alguma coisa aí? Dá 5 páginas. Cara, eu acho que vocês já 12 acrescentaram, páginas. pô, vocês já falaram tudo, porque eu não. Mas eu acho muito que, como é uma coisa muito intimista, até do próprio Baco, né? Para trazer um pouco da questão da terapia, igual o Wesley trouxe aqui, quem escuta Baco há muito tempo vai compreender totalmente essa primeira faixa, que entendeu a essência do artista, né? Uhum, Você vai ouvir aqui, você vai, pô, o Baco aqui, ele está fazendo uma releitura de si mesmo, de algumas coisas que ele andou praticando, fazendo, isso tanto na música quanto na vida. uhum, Quem nunca ouviu Baco vai achar uma.
tremenda bobagem, vai querer que ele cante uma música romântica para o cara fazer coisas por aí, né? Mas na verdade não, na verdade isso aqui é uma introspecção do Baco e para quem escuta como nós, é uma ideia de que a gente tem esse bloqueio mesmo, de se bloquear. Então, Uhum, ele ali está todo momento se falando com esse discurso, né, de autoajuda, né, que não ajuda ninguém. E está todo momento falando ali, eu sou um gladiador, conheço todo mundo, eu estudei pra caramba, eu sou o cara, eu sei do que eu tô falando. E aí, no finalzinho ali, o terapeuta fala, peraí, vamos trocar ideia aqui. Mas você sabe de qual é a origem dos gladiadores? Você sabe de onde que veio uhum, esses caras? Você sabe qual que é a história desses manos para serem gladiadores? Porque, né? E aí seguimos com outros gladiadores, né? Mas eu acho que a proposta do disco em si, já na primeira faixa, já colocar a questão terapêutica. Não sou psicólogo, não sou psicanalista, não sou psiquiatra nem nada, mas já colocar isso, que é um assunto tão importante para nós, homens pretos, é, ainda nos carece de muita informação e de muita falta de apoio em muitas coisas, eu achei muito importante ali. Porque desnuda, né? E até aquilo de fazendo aqui, vai lá ouvir lá o Fanon, lá o podcast. Tem muito de Fanon aqui nessa primeira faixa, né, cara? O cara que que a todo momento quer ser o cara viril, quer ser o cara e que não consegue se reconhecer como um cara preto na história. Ele quer ser igual o cara branco. Ele vai para outro lugar. E aqui ele tá nessas passagens, ele vai passando por várias etapas. Ó, eu estudei a arte da guerra, eu entendo sobre tática, eu sei fazer as coisas, mas no final, meu amigo, sem humildade, sem reconhecer seus caminhos e reconhecer a si mesmo, você não vai chegar a lugar nenhum. Massa. E, tipo, agora que esses dias foram, eu me sinto vazio, né? Adiantou do quê, né? O estudo, né? Foda. Lucas, Legal, vamos lá. E só mostrando o livro aqui, é História de Roma, então falaremos sobre origens de gladiadores hoje também. Então nosso acompanhe na professor. sequência que será necessário. Nem me apresentei, né? Então, oi, tá apresentado. Bom, Você se drogou hoje, Vai né? virar figurinha. verdade. Oi. Bom, Oi. só isso, só isso. Boa noite, caralho. Vamos lá. Primeiro, galo de briga. Cara, eu tava vendo umas entrevistas do Baco. E ele falando do pai dele e tal. Falas do Baco aqui, que, né? O que o pai dele foi o primeiro professor de Wing Chun da Bahia. Ó, que Então, Wing loucura. Chun. Então, o pai do Baco foi um cara que aprendeu línguas orientais, chinês e mais uma que eu não vou falar aqui qual era por, né? Pra não errar aqui, mas chinês eu lembro. Ele fala nessa entrevista que ele aprendeu sozinho. Então, um cara que lutou sozinho também. Ele fala bastante do pai dele nesse momento aqui também, do álbum e etc. Ele fala: eu sempre fui galo de briga, sempre tive que lutar. A gente, como homem também, né? Esperam isso da gente. Tô aqui com a minha faixa também do jiu-jitsu também. É, então, para quem não sabe, isso aqui é a faixa roxa, né? Para quem não sabe o que significa isso, é que falta duas para preta, né? Que o pessoal quer Sim. saber isso, né? Quantas que faltam Quantas para faltam faixa por preta no preto, final, é? né? Foda-se, que faixa é essa? Foda-se, quantas falta pra preta? É isso que o pessoal quer saber. E assim, é muito interessante essa dinâmica da luta e do espaço da luta e onde lutar, né? A luta Uhum, pra gente, povo em diáspora, também para um povo, né, sul-americano, para um povo que está aqui nesse país aqui que foi invadido, nesse território que foi invadido, a briga e a luta sempre foi como um espaço vital, né? Sempre foi uma coisa de explosão vital. Escolher o lugar, você não estava lá para destruir um povo, para fazer um genocídio, era para tirar, né? Então, quando lá tá falando em Fanon lá, na série Fanon, que os caribes entraram e tiraram os taínos de onde eles estavam, eles não destruíram os taínos.
Eles só exilaram em outro lugar, né? É uma guerra com explosão vital, tá ligado? Acho que isso é muito importante para entender essa parte do galo de briga do pai do Baco como professor de Wing Chun, como professor de uma arte marcial, o Baco hoje praticando a arte suave, que é o jiu-jitsu. Todo esse, que é a arte suave, né? E todas as artes que tem isso, né? Tem o Do, que tem o Gil, tem a ver muito com essa parte interna, é você consigo mesmo, né? É muito importante. Eu queria trazer também uma história aqui que é a da Odisseia, né? Que é super importante que o Baco traz no próprio nome, né? Esse deus, né? Que é um deus romano e tudo mais, que vem também de um deus grego, que é essa história grega da Odisseia, que é o quê? O Odisseu saiu da guerra de Troia, ele deixou o filho dele, Telêmaco, recém-nascido. Ele demora, essa guerra basicamente demora 10 anos, a guerra de Troia, então o filho dele já está com 10 e ele demora 10 anos para voltar, então o filho dele já está com 20. E ele abandona, entre aspas, né, deixa o filho dele para lutar e deixa ele com o amigo dele, que é o mentor. Eu já falei essa história em um outro parenta Uhum, que eu me recordo, né? sim, E é isso, e volto com a mesma questão, né? Quando a gente vai pra guerra, com quem a gente deixa os nossos filhos, né? Que tipo de guerra que a gente está lutando, que tipo de coisa a gente está fazendo, que tipo de galo de briga é isso? E tem aquele outro álbum também do o Bluesman, né? Ele fala, eles Uhum. querem um peito com arma pra cima num clipe na favela gritando cocaína, querem que a minha pele seja a pele do crime. Tem muito isso, né? Que tipo de briga você vai comprar, que tipo de pessoa você vai deixar, com quem você vai deixar seu filho, com quem você vai deixar suas pessoas. Acho que o galo de briga tem muito isso, escolher os lugares pra você lutar, né? Porque o cemitério tá cheio de brabão aí, tropa. massa. Só Obrigado. fazendo aqui uma coisa que a gente até trocou essa ideia aqui rapidamente, só uma Fica à pitada, vontade. que é o seguinte, um conselho, isso que o Lucas trouxe é muito importante. Mano, nem tudo na vida a gente tem que pegar uma arma e sair atirando. Não vai funcionar desse jeito. Eu falo uma arma simbólica, tá ligado? Sim, 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 Não sim, vai funcionar. No final vai ser nosso o pai e a mãe chorando e sim. a gente despedaçado. Então Hoje nem os filhos. sempre dá para não dá. Às vezes não dá para brigar com todo mundo. Isso de ser gladiador é isso. Não dá para sair brigando com todo mundo, que você não vai mudar todo mundo, tá ligado? Sim, É, como diz o Marechal, vai ser melhor para tua comunidade, para os seus ao redor. Depois você vai processando o mundo, vai ser melhor no jiu-jitsu ali na sua equipe, vai ser o melhor ali naquela equipe de desenho, de criação, vai ser melhor naquilo que você sabe fazer no seu quilombo, isso. na sua comunidade. Não dá para sair aí com o peito aberto, com munição arriada achando que vai mudar tudo e todos assim, não. Então é muito sobre isso também que eu queria só complementar aquilo que o Lucas trouxe aqui. excelente. Excelente. Aí segue para segunda faixa, né? Ladeadores de Areia. Que, cara, eu acho que é uma música foda, assim. Essa música me pega, principalmente esse punch, né, da entrada dela. Eu gosto muito do instrumental, eu gosto muito desse violoncelo tocado na mão, né? Não sei se é o violoncelo, se é ali é um contrabaixo, na verdade. Desse contrabaixo tocado na mão. O piano é um piano que ele dá uma semitonada, você vê que é uma parada A bem batera? jazzística mesmo, né, cara? Aquela bateria que você sabe que eu tô sendo bem específico, tá sem a pele do fundo, tá? É bem jazzística mesmo. Eu gosto muito dessa textura sonora. O que me pegou nessa música, além de toda a lírica, é um instrumental. O instrumental eu achei muito potente. Eu acho que ele entrega muito, cara, assim, sem fanatismo. Eu achei muito acertada a musicalidade desse disco, tanto que o que me pegou nessa música foi o instrumental dela, assim. Eu ia falar bastante a respeito da letra, mas eu ainda tenho muita coisa para falar adiante. Então, o instrumental dela me pegou real, assim, muito. Ficou marcante. Escuto todo dia, tô escutando todo dia, cara. Também. Essa aí.